Oi, gente, família querida. Vou gravar a segunda parte da casa em São Paulo, tá bom? Continuando a nossa trajetória lá na casinha de São Paulo. Tinha uma escada que descia do quarto lá de baixo para o quintal. E esse quintal, ele era cimentado com aquele cimento bem rústico. E tinha também uma parte, parece que de terra, uns muros, né? E uma parte de terra ao redor. E ali eu e o Eduardo a gente brincava naquele quintal. A gente fazia as nossas tendas de índio, nossas barracas. E ali o Eduardinho também tinha uns amiguinhos que ia brincar com ele. A gente fazia o papel de cowboy e bandido e mocinho que prendia a donzela, que era eu, né, que ficava gritando socorro. Aí o mocinho ia lá me libertar e lutar com o bandido. E ali a gente viveu uma parte da nossa infância, né? E o Eduardo lembra, depois você conta aí, Eduardo, lembra do Massal? Tinha uma família no muro, assim, encostado da nossa casa, morava uma família de japoneses. E o menininho dela chamava Massal. E o Massal brincava com a gente, né? E às vezes, eu lembro de uma vez que a gente foi na casa do Massal, conhecemos o pai do Massal, a mãe, e entramos lá na cozinha e a gente viu todo aqueles costumes que eles tinham de comer o arroz na cumbuquinha, com os palitinhos. E a gente ficava olhando aquilo, achando muito, muito interessante. Só que tinha que quando o Massal fazia alguma coisa e a mãe do Massal não gostava, e ela ficava brava, ela olhava assim pro Massal, a gente tava lá. Ele olhava assim pro Massal e falava, Massal. E quando ela falava assim, Massal, ó, ficava pequenininho. E a gente, ó, vazava de lá. Eu e o Eduardo, a gente vazava de lá. Porque a gente sabia que ela estava brava, né? Mas era muito engraçado o jeito que ela falava. Ela falava assim, Marcel. E a gente achava aquilo tudo muito engraçado, né? Mas teve uma tragédia também, olha, teve um fato muito sério. Que naquele quintal, debaixo daquele cimento, tinha uma fossa. Fossa, você sabe, é onde vai o esgoto, a água podre da casa, vai tudo ali. E aquilo acho que foi corroendo a terra debaixo do cimento e ficou uma camadinha fina do cimento. E tinha um varal comprido que a Mercedes lavava roupa e ia lá pendurar a roupa no varal. E um dia esse cimento cedeu e ela foi parar lá dentro da fossa. Ela foi lá pro fundo na fossa. Eu sei que foi uma correria. Foi até bombeiro lá no quintal de casa para tirar a Mercedes de dentro da fossa. E ela saiu toda suja daquela água, né? Água de bosta. Foi engraçado e foi trágico ao mesmo tempo, né? E subindo as escadas, né? Subindo as escadas, a gente lembra da sessão de piadas que a mamãe fazia depois do terço. E tem algumas piadas que eu guardo, né? Até hoje eu conto as piadas. Na época eram muito engraçadas. Por exemplo, antigamente, quem tinha fama de burro eram os portugueses. Hoje são as loiras, né? Hoje fala que uma pessoa é loira porque ela é burra.
Mas naquela época eram os portugueses. Então tinha uma que a mamãe contava assim: quantos portugueses precisa para trocar uma lâmpada? Aí todo mundo olhava um pro outro, ninguém sabia, né? Aí a mamãe falava assim: precisa 5. Um sobe na escada e 4 vão girando. Um sobe na escada, põe a lâmpada no bocal e 4 vão girando a escada. Aí a gente rolava de rir. Tinha um outro que um homem ia andando à beira do rio, famoso lá de Portugal, Rio Tejo, né? Acho que é Tejo. E achou uma carteira recheada de dinheiro, né? E aí o passarinho falava assim: bem te vi. Aí o português pegou a carteira, olhou para o lado, olhou para o outro, falou assim: é bem, me viu? Nem para mim, nem para ti. Pegou e jogou a carteira no rio. Então, e tinha as piadas sujas também, né? As piadas sujas eram de papagaio. Papagaio falava besteira. Eu não vou nem contar. É muita bobagem. Eu não vou nem contar. Se o Eduardo quiser contar, ele fica à vontade. Tá? Então, e foi nessa fase que a gente viveu a nossa primeira infância lá na escolinha de madeira, com os coleguinhas. A gente tinha a comemoração das festas, né? Então teve um que a professora ensaiou danças de todos os estados, né? E a gente foi apresentar lá no teatro, eu esqueci o nome do teatro, Teatro João Caetano, em São Paulo, chamava. E eu fiz um solo e eu ensaiei aquela dança do Nordeste, o frevo. Então a mamãe fez a roupinha para mim, toda coloridinha, a sombrinha que a gente usa para dançar o frevo. E eu dancei o frevo. O Eduardo, ele dançou de gaúcho. Cada estado tinha uma dança, né? O Eduardo dançou com bombacho, de gaúcho, né? Bota, e ele dançava aquela dança das varas, dos paus, assim, que eles iam trançando e a pessoa ia pulando. Não sei se vocês já viram essa dança, né? E a gente cantava aquela música também. Oi, põe o pé, oi, põe aqui o seu pezinho bem juntinho, igual o meu. E depois não vai dizer que você se arrependeu. Oi, bota aqui o seu pezinho. Então a gente dançava, batia o pezinho, acompanhava a música. E foi muito bacana. Também o Eduardo, eu lembro daquela época, ele era escoteiro, ele tinha toda a roupinha dele de escoteiro, o cinto com a flor de lis, né? Ele tinha o cantil e recitava lá o hino do escoteiro. E eu sempre fui fã de carteirinha do meu irmão, né? Eu achava tudo lindo que ele fazia. Então, depois ele conta mais essa história. Eles faziam acampamento para aprender a fazer fogo, sei lá, aprender as coisas de escoteiro, né? E eu, como era mais nova, não participava, só ficava acompanhando de fora, né? Mas aí fomos passando algum perrengue também na família. O Erasmo já tinha saído de casa, né? Acho que lá na casa de Catanduva, ele também teve um desentendimento com o papai e saiu de casa e foi lá para Goiás. E lá ele trabalhava, acho que no Banco do Brasil, como fiscal. Não sei se desde o começo foi assim. Mas eu lembro dele saindo de casa, lá na casa de Catanduva, indo embora. E depois também a Marilisa, quando nós fomos para São Paulo,
a Marilisa também fugiu de casa, fugiu com o Hélio, né? E a mamãe e o papai ficaram muito desconsolados com aquilo. Depois voltaram, se casaram direitinho, mas teve lá os seus problemas, como toda família tem, né? Na época tudo era muito rigoroso, muito difícil, então acho que os jovens queriam achar um jeito, né, de resolver os seus problemas sem ficar acatando tudo dos pais. E acontecia dessas coisas. Também teve um caso da Vera que conheceu um rapaz que chamava Savério. E a mamãe não gostava desse rapaz. A mamãe achava ele muito... que não era adequado para tia Vera, né? Não gostava dele. E foi uma luta também, porque os dois ficaram naquela coisa um tempão. Depois nem sei, eu era muito criança, nem lembro o que aconteceu. Eu sei que a Vera continuou com a gente e ela namorou o Savério, mas ela continuou com a gente, não foi embora com ele, né? Mas assim, eu encerro aqui essa segunda parte do vídeo das histórias da família. Depois de lá, a gente mudou para Rincão. Nós fomos de São Paulo para uma cidadezinha pequena que é Rincão. E lá também nós fomos morar numa casona grande, um bangalô, que papai ele conseguiu o emprego de gerente da CEAGESP na época. Então, e era uma das casas imponentes lá da cidade. Então a gente já saiu daquela vaca magra e fomos para Rincão. Depois eu conto para vocês a história de Rincão. Tá bom, minha gente? Boa noite, viu? Fica com Deus. Deus abençoe.